Muito boa noite, então sejam muito bem-vindos. Pós-evento da Nexus também ontem, bastante intenso, pelo menos para mim foi bem intenso. E hoje a gente tem dois convidados super especiais, fizeram o curso de constelação. Eu já fui aluno do CLAD também, de um curso na Vital, excelente, e eles têm muitas riquezas para compartilhar conosco e estavam até fazendo missões esses dias lá na África. E quando eu vi eles fazendo essas missões e eu sabendo toda a riqueza que eles têm para compartilhar, para transbordar, eu falei: não, mas é agora. É agora, porque eu sei também quanto de percepção a gente tem quando a gente conhece outra cultura, entra em contato com outras realidades e de coração aberto para viver isso na pele também. Então, senti que era o momento de convidá-los também para compartilhar conosco essas percepções. Então, sejam bem-vindos, Sheila e Claude. Passar o microfone para vocês também. Obrigado, Ângelo. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme, Ângelo, para nós estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente viveu e das percepções que a gente teve lá na África. Vocês voltaram recentemente de lá? Nós ficamos 10 dias, Ângelo. A gente viajou dia 1º de dezembro e voltou dia 10. Ficamos, então, um total de 10 dias lá. Ah, que massa. E foi muito legal porque o Pablo Marçal estava no evento Arrasta que eu estava e ele comentou: amanhã eu tô indo para a África. E eu não sabia que vocês estariam com ele lá na África também. Foi uma experiência surreal, porque nem nós não estávamos programados para ir para lá. Nós tínhamos viajado recentemente, né? E aí vimos esse movimento, como a gente acompanha ele, vimos esse movimento de ir para lá e aí tinha que preencher um formulário. Aí falamos para a Sheila, vamos preencher, né? Preenchemos assim, mas era para ser selecionado um grupo pequeno de pessoas inicialmente, tipo 10 pessoas, 10, 20 pessoas, e nós estávamos lá em 90, 100 pessoas mais ou menos. E aí nós preenchemos lá, mas sabe quando tu faz algo para... vou preencher, se der alguma coisa aí, deu certo. E aí o pessoal depois nos chamou e nós fomos indo e em questão de 10, 15 dias, né? 10, 15 dias que desenrolou a viagem. Na verdade, Ângelo, a gente acredita muito na intuição de que não estava nos nossos planos, mas estava no plano de Deus, no plano do universo para nossas vidas, essa viagem. Porque ela veio com um propósito muito diferente de tudo aquilo que a gente vivenciou em outras viagens, né? E queira ou não, eu tenho um pouco do DNA dos meus antepassados na África. Então, quando ele soltou essa questão da viagem, o chamado foi muito grande. Eu me sentia necessidade de estar lá, sabe? Eu fui mais no embalo da Sheila. Eu nunca passou pela minha cabeça viajar para a África, enfim, né? Mas tinha no meu quadro dos sonhos, né, uma foto relacionada a ajudar pessoas, principalmente crianças, né? Um trabalho nesse sentido, estava no quadro dos sonhos. E aí, quando se realizou, que a gente se deu por conta que a foto estava lá no quadro dos sonhos. Uau, que Então massa. aí vem a questão da importância da realização e materialização das coisas através do quadro dos sonhos, né? Que é importante você colocar lá para você conseguir idealizar e concretizar as coisas de forma mais rápida, né? Eu acredito, Ângelo, que como vocês também, o nosso grupo de constelação foi para o Peru, tenha muita relação, tenha muitas coisas paralelas, um país e outro, que nós podemos trazer para a nossa realidade hoje. Até mesmo para a própria constelação, né? Tem muito ponto em comum, eu estava percebendo, né? Claro, pelo pouco, né, que eu pude ver do que vocês compartilharam, eu percebi muitas coisas muito em comum. Parece que a mentalidade é muito diferente nossa em relação a eles e parece que ainda ronda no ar um medo da não sobrevivência, o medo da sobrevivência mais básica.
Então, aqui fica aquela Exatamente. escassez, uma mentalidade de escassez, onde eu não consigo, talvez, pensar no longo prazo. Não sei se vocês perceberam isso muito forte lá também, como nós percebemos no Peru. Sim, Ângelo, o que mais me assombrou, assim, foi que a África tem toda a história da escravidão, né? As pessoas lá ainda têm no inconsciente deles a questão do servir. Como nós éramos, vou Turista. falar assim, turistas, eles tratavam nós com todo o cuidado do mundo, como se eles estivessem nos servir, ao ponto de assim, ó, de nós passar, cumprimentar e eles tirarem o chapéu como algo assim de respeito, sabe? Então, eu senti isso muito forte, essa questão do estar inconsciente, a questão da escravidão, do servir, que eles devem servir os brancos, entende? E até teve uma moça que estava lá ajudando, ela é casada com um português. E aí ela contou uma história que ela foi numa loja fazer compras, enfim. Ela entrou na loja, tinha vários atendentes, tipo, ninguém deu bola para ela, ninguém deu a mínima. E aí, quando o marido dela, que é branco, entrou na loja, todo mundo pulou em cima para atender, enfim. E aí foi uma situação bem constrangedora. Então tem essa diferença, tem essa diferenciação, né? Uma, uma, um racismo que parte deles mesmos, vamos dizer assim, né? Eles mesmos discriminam uns aos outros, né? Uhum. E isso é muito presente mesmo, né? Eu percebo muito isso também. E tu sabe que eu estava pensando numa frase antes da gente começar, que foi muito forte ontem para mim lá no evento também, que é: vós sois a imagem e semelhança de Deus. E Exato. aí eu muito de Bert quando ele falou sobre isso, né? Eu levo tão a sério, mas tão a sério essa parte, que eu olho para as pessoas e eu simplesmente abro o meu coração para que ela mostre o Deus que habita nela, ou a centelha divina que habita nela. E simplesmente espera até que as imagens caiam e então, de repente, algo acontece, a pessoa começa a brilhar. E eu acho tão legal quando a gente consegue olhar para outra cultura, conhecer assim, uma cultura completamente diferente, perceber essas diferenças que muitas vezes partem deles também, né? Vamos dizer assim, como povo oprimido, não sei se posso falar dessa forma, e a Sim. gente pode olhar para eles assim e simplesmente abrir o coração. Imagina o quão mais grande, o quão mais pacífico eles também não podem se sentir depois de serem vistos dessa maneira humana e profunda, né? Com certeza, com certeza. Isso foi uma das coisas que mais tocou nós, porque assim, ó, de primeiro contato foi essa sensação que a gente teve dessa questão do inconsciente, né? Eles não fazem isso por querer, entende, Ângelo? Não é automático que eles devem nos servir. Só que como a gente passou 10 dias lá, a ambiência nos tornou iguais. Saímos de lá com o mesmo nível e eles se sentindo amados por serem quem são, entende? Então, essa percepção foi muito grande. E também outra percepção de constelação que a gente teve é a questão de repetição de padrão, porque eles vivem algo e passa de geração em geração a mesma situação. A questão de filhos, a questão cultural de religião, enfim, é uma repetição que eles não conseguem sair, eles não conseguem ter a visão ampla de viver uma outra realidade. Olha que interessante. E eu tive uma experiência muito legal com o nosso guia turístico lá no Peru, uma alma fantástica, uma pessoa incrível. Eu até falei para ele que era muito acima da média, porque ele fazia muito mais do que precisava fazer. E aí Uhum. teve uma hora que eu questionei ele, bem racionalmente, a respeito de que eles não terminam as casas que eles começam a construir. Então, Uhum. eles, em quatro paredes, já estão morando dentro e eles levam a vida aos pouquinhos tentando terminar aquela casa, só que ninguém nunca termina. E aí várias pessoas perguntaram, será que é para não pagar imposto de uma casa construída? Não, não é nada disso, é repetição de padrão, porque os ancestrais não tinham conseguido terminar. E eles davam um jeito de sabotar o suficiente para passar a casa construída pela metade para o filho, e o filho continuar esse progresso e não conseguir terminar para entregar para quem seria o neto. Então eu achei tão Sim,
bastante. E ele falando para mim tudo isso de uma maneira crítica, né? Mas é óbvio que dá para fazer diferente, né? Partindo dele. E aí eu Uhum. perguntei, o que que tu fez de diferente então? Ele disse, não, mas... Daí ele entrou em tilt, sabe? Quando a pessoa trava. Mas a minha casa também tá pela metade. Tipo, ele percebeu que ele estava repetindo, sabe? De tão no automático que a pessoa... E tem muito essa questão da não permissão. Porque daí Uhum. quando você leva para a pessoa se permitir ser remunerado por aquilo que a pessoa estava entregando, que era bastante, mas de uma forma que ele se valorizasse ou de uma forma pensando no longo prazo, era como se não fizesse sentido. Era como se olhassem para nós e não era nem questão de cognição. Olhasse para nós e, esse cara é meio louco, tá tendo umas ideias meio fora aqui. E para nós, assim, que a gente já estudou um pouquinho de empreendedorismo, parece que é tão óbvio, né? E isso tem muito lá. Nós comentamos sobre isso também. Casas não terminadas. Muito. Só no centro mesmo, no centro, onde é rico, onde é bonito, que tu vê, Progresso, né? progresso. Sair um pouquinho do centro, tu já vê muito dessas construções mal acabadas, não terminadas. E agora tu falou e faz todo sentido. Muito. Por onde se passava, eu até fotografei, eu até tirei foto, pena que não dá para mostrar agora, mas eu até tirei foto porque eu digo, isso aqui é um ponto que dá para mim falar, dá para falar alguma coisa sobre isso. E tem tudo a ver, tem tudo a ver. E uma das coisas que nós percebemos lá também, desde que nós chegamos, tudo sempre atrasou. Entende? Chegamos no hotel, demoraram para nos colocar nos quartos. Nós pedimos uma refeição, mesmo estando só nós, demorava um longo tempo para ser atendido. Nós chegávamos a tomar o café da manhã, que começava às 7 da manhã, 7h30 o pessoal ainda estava arrumando, ia terminar, acho que ficar completo 8 horas. O jantar a gente pedia, demorava. Nós estávamos num grupo, no último dia, acho que teve rodízio rodízio não, pizza lá no buffet, e nós estávamos num grupo, sei lá, de 40 pessoas, e eles aqueciam uma pizza pequena e levavam lá. Aí as pessoas serviam, em 1 minuto terminava. Aí demorava mais um tempo para aquecer outra pizza e trazer. E aí nós ficamos se questionando, né, sobre isso, o porquê disso. Será que não tinha um preparo, não tinha... Porque aqui as pessoas se preocupam muito em atender, né, em fazer rápido, em cumprir o horário. E uma das conclusões que nós chegamos é que, pelo fato de ser um povo muito sofrido, que desde da infância não teve nutrição adequada, enfim, vem aquela parte que tu falou, da cognição. Eles percebemos, parece que eles têm um atraso, né? Não desenvolveu muito bem o cérebro. A gente acredita que seja isso, porque não é, para nós não é comum atrasar em tudo, entende? E isso foi algo que chamou muita atenção, e a gente procurou se questionar por que isso acontecia. Uma das questões era essa, né? Por eles, talvez, pela nutrição que eles tiveram, pelas dificuldades que eles viveram, eles não conseguiram desenvolver o cérebro por completo. Foi uma percepção. Ângelo, só que nesse ponto eu acredito que tu também leve para a questão de que desde o tempo lá da escravidão, tinham ordens, eles eram mandados. Então, essa falta de ter alguém para orientar dificultava muito, entende? Eles têm traumas que passa de muitas gerações, entende? É algo que vai levar muito tempo, muitas outras gerações, talvez, para conseguir dissolver tudo isso. Então, essa questão de não ter alguém, às vezes, para ordenar, para fazer isso ou faz aquilo, faz com que o povo em si se sinta um pouco perdido, se sinta um pouco desorientado de como servir ou de como agir no trabalho. Eles precisam de alguém que diga, tem que colocar aqui, tem que colocar ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabe? Que também tem toda essa questão do inconsciente, dos traumas que passam de muitas gerações. O do não se sentir merecedor é algo que mais percebemos. Eles não se sentem merecedor, eles não se permitem sonhar.
ter nada de uma perspectiva de vida diferente. Eles estão tão acostumados com aquilo que é normal, é aquilo que eles passam para os filhos, é aquilo que eles passam para os netos e segue sucessivamente. As famílias elas são numerosas, elas têm muitos filhos. E eles, na tradição, na cultura deles, a família que tiver mais filhos quer dizer que o homem deu certo. Então, eles têm isso. Quanto mais filhos tem, é porque o homem realmente é homem, sabe? Tem a questão também da questão de muitos filhos para ajudar na questão do trabalho, de mão de obra. Então, tem algumas coisas bem profundas no sentido de transgeracional, assim. Aí, quando vocês vão falando, eu vou fazendo as conexões com a teoria da constelação. É muito rico de perceber essas conexões. Por exemplo, essa de mais filhos, eles estavam em guerra, né? Há não tanto tempo atrás, né? Pelo que eu ouvi. Até Até 2002. 2002. Até 2002. E na época de guerra ou no pré-guerra, as famílias eram preparadas para terem muitos filhos, porque o clã maior tem mais chance de sobreviver também. E às vezes, olha como a cultura muda a roupagem, mas continua a informação ali também. E eu achei interessante também o que o Claudio falou do horário, porque cruzou com uma informação que eu tive contato ontem, não lembro, que lá no Japão eles são extremamente pontuais. Tanto que o trem, muitas vezes tu pega o negocinho do trem e tá escrito às 6:06 vai chegar o trem. E ele chega às 6:06, não é 6:07 nem 6:05. E muito, muito pontual. E então, recentemente, eles fizeram uma lei dizendo que se uma pessoa se suicidasse pulando na frente do trem, a família ia ter que pagar a indenização para a companhia do trem por causa do atraso. Informação. Interessante. E o resultado disso é que os suicídios diminuíram no Japão. E não foi, eles vão procurar outro lugar, então. Os suicídios diminuíram por causa dessa lei que dizia que porque fazia a pessoa refletir. Então ela ia fazer um ato, mas fazia ela refletir antes, o que vai deixar um pepino para a família resolver. E esse pensar no outro, talvez, deu um alívio na dor que talvez ela estivesse sentindo, fizesse pensar saindo o suficiente para mudar de ideia e resolver ficar vivo de fato. Eu achei muito interessante essa informação por causa do efeito que ela gerou, que foi um efeito positivo. E tudo o que levou a isso foi uma sensação de precisa ter ordem, precisa ter horário também. O que lá eles não têm. Isso é normal até nas questões públicas. Eles sempre, se eles marcarem 10 horas, eles sabem que vai ser às 11. Isso tipo cultural. Só que como nós não sabíamos, a gente se apavorou com o atraso de tudo, mas para eles isso eles já têm isso de costume, de hábito, de atraso. Outro ponto importante ali que vocês falaram é da liberdade. As pessoas, eu acho que as pessoas agora no geral não sabem muito bem lidar com a liberdade. Muitas pessoas não conseguem nem lidar vamos supor assim, se você não sabe ser CLT, você não vai dar certo como empresário, porque você não aprendeu o mínimo de cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Mas como a gente tem dificuldade de lidar com a liberdade, mesmo que ela venha através de uma luta e como uma conquista. É como se, quando finalmente a gente tem essa liberdade nas mãos, a gente dissesse, tá, e agora, o que a gente faz? Porque eu não fui treinado para ser líder ou para realmente ser livre. Eu fui treinado para estar dentro de uma pecinha, de uma engrenagem um pouquinho maior. Então, às vezes, a gente paralisa diante dessa liberdade. Se a gente for ver, a gente vive na geração mais livre, a gente pode fazer o que a gente quiser na vida e ganhar dinheiro com coisas absurdas, inclusive. E, e antigamente a gente não tinha poder de escolher a nossa profissão. Só que qual é o resultado disso? Hoje, o pessoal está com a saúde mental muito pior do que de uma época em que a pessoa não tinha que escolher a sua profissão. Então, olha que interessante isso também. Essa questão da liberdade,
Porque mesmo que a escravatura foi muito tempo atrás, eles não têm essa visão de liberdade, né? Eles ainda parece que estão acorrentados a algo. E é muito forte, paira no ar essa sensação, sabe? Nós que a gente tem um pouquinho dessa visão de constelação, sente, percebe. E na grande maioria, tem essa questão da liberdade, e na grande maioria do povo lá, eles não têm acesso, ao conhecimento, acesso à informação. O desemprego lá é mais de 40%. É muita gente na rua vendendo fruta, vendendo qualquer coisa para sobreviver. A única preocupação deles é se manter vivo. Entende? É se alimentar. É a única. É por isso que eles trabalham. Nós conversamos com alguns taxistas, podemos dizer assim, era essa a preocupação deles, diz que não conseguiam sonhar, porque, claro, de alguns anos para cá, questão política, inflação, enfim, a inflação aumentou absurdamente, tipo 10 vezes, né? O pessoal falou no questão do arroz lá, que pagavam 2.500 kwanzas, agora é 22 mil. Então, a única preocupação que eles têm é se alimentar. Alimentar esposos, filhos, enfim. É sobreviver, eles não né? sobreviver, eles não conseguem. Um deles falou: a gente não consegue sonhar, porque qualquer sonho de se mudar para um outro país, por exemplo, precisa um dinheiro absurdo para eles, que eles não conseguem visualizar chance de conseguir de fazer isso. É tudo muito distante. Uau. Isso me faz pensar algumas coisas também aqui em relação a nós, para trazer um pouco para a nossa realidade também. Em quantas vezes nós também não entramos no mecanismo de sobrevivência totalmente irracional, claro, em momentos, né, não de forma crônica, eu diria, mas quais os efeitos que a gente colhe também por entrar nesse estado de luta e fuga inconsciente, ou nesse estado de escassez, porque sobrevivência, o que reina na nossa mente é a escassez. Então a gente só pensa no agora, toma decisões precipitadas, talvez vá contra alguns valores e então perca a confiança em si mesmo por ir contra algum valor próprio. Então, ó, como nos faz refletir também, nós que temos mais possibilidades aqui de aprendizado e de crescimento aqui. E essa proposta de mudança de mentalidade é o propósito da missão, entende? A gente foi lá, ajudou, enfim, mas a grande questão não é ir lá e fazer assistencialismo, entende? Pegar e mandar dinheiro para lá, ir lá alguém construir, ir lá alguém fazer, mas é trazer uma cultura de mudança de mentalidade, fazer eles pensar diferente. Lá os homens, por exemplo, né? Os homens ficavam em casa e as mulheres saíam trabalhar na roça, enfim, fazer o que trazer o alimento. Isso. E aí foi para começar a construir essa comunidade, cidade lá, enfim, foi doado uma máquina de fazer tijolos, treinado, pessoal ensinado, e aí os homens de lá mesmo produzem os tijolos, os homens de lá mesmo constroem as casas. Até o Paulo Marçal falou uma coisa que se reflete em todo o contexto lá, né? Semente não vai faltar. Ele falou assim, semente que vocês precisarem para plantar nunca vai faltar, mas eu não vou plantar. Vocês vão ter que plantar e cuidar. Então, eu acreditava que seria muito assistencialismo, de ir lá e somente doar, mas é muito mais profundo que isso, é trazer uma mudança de mentalidade para que aquele povo, daquela comunidade, daqui a algum tempo, eles estejam construindo outras comunidades, entende? Porque, Ângelo, onde a gente foi, o nome do povoado é Kamizungo. E Kamizungo significa, na língua deles, a terra amaldiçoada, que não produz, que não dá frutos. Então, a ideia da missão é ressignificar. É ressignificar na mente das crianças, principalmente, que Kamizunga é uma terra
que frutificou, que deu frutos, e mostrar para eles o quanto o desenvolver da mentalidade, o sonhar, o criar, pode trazer uma visão de mundo diferente, de vida diferente. Então, eles falam que os adultos eles não conseguem mudar, não tem como mudar a mente deles, eles são como nós, né? Somos criados, talvez mais resistentes à mudança, mas que as crianças eles conseguem fazer esse trabalho de desenvolver a mente, de visão, de valores, diferente do que eles sempre tiveram. Que baita chave essa que vocês falaram, porque era o que eu acreditava já e era o que Bert dava a entender. Porque o Bert quando trouxe a questão da lei do equilíbrio, ele deixou dito que o equilíbrio, então, você doava, mas você também tomava. E quando a gente vai ajudar pessoas que não vão retribuir? Como é que funciona essa questão do equilíbrio, né? Então, muitas vezes a gente confiando na justiça da vida, num equilíbrio maior, simplesmente ajuda sem esperar nada em troca, enfim. Uhum. E talvez você receba saúde nesse grande equilíbrio da vida, ou sorte, enfim, outras questões assim. Mas eu fiquei pensando em como a gente pode ajudar de uma forma eficaz, de uma forma que não seja uma oferta ao meu ego de dizer que estou ajudando e realmente ver que aquilo vai frutificar. E o que Bert acreditava era que a ajuda mais humilde e que frutifica mais é a ajuda para crianças. Então, se você precisasse escolher com quem você ajudava de uma forma sem esperar nada em troca, seria crianças e principalmente através da educação. Claro, na minha visão de mundo, um pouquinho diferente da do Bert, eu acho que educação, daí não limitando, né, a nenhuma idade, e crianças, órfãos, né, especialmente também a Bíblia nos traz. Sempre ajudem o órfão, o estrangeiro e o viúvo, mas a viúva no sentido de numa época que a mulher não podia trabalhar, né? Então, olha que interessante a gente também olhar para isso e pensar, será que o que eu estou fazendo, minha forma de fazer não pode ser refinada a partir disso, para de fato ser mais eficaz? Muito interessante vocês trazerem isso também para a gente pensar em como a gente está contribuindo. Ângelo, e outra coisa muito importante que tu falou de lei de equilíbrio que veio agora é que nós fomos com a maior das boas intenções, com tempo, com várias outras alternativas de ajuda. Só que eles fizeram um agradecimento e nos retribuíram ao pessoal que estava lá com o que eles tinham de melhor em casa. Eles também quiseram contribuir para equilibrar. Eles levaram o que tinha de melhor, né? O que eles podiam, assim, ó, o que eles não tinham para comer, na verdade. Eles levaram e nos ofertaram como oferta para compensar o que a gente fez por eles. E essa oferta foi feita num culto lá que estava sendo promovido, aí entrou as mamas, que eles chamam, né? Trazendo fruta, trazendo suas colheitas, enfim, fruta, o que eles produziam. E ofertaram de melhor, porque lá eles passam muita dificuldade de fome, né? E trazer todo aquele alimento que eles colocaram lá à nossa disposição. Mas aconteceu um fato muito interessante, que uma delas, ela tinha 5.000 kwanzas, acho que era 5.000 kwanzas, né? Que equivale a R$ 25, e ela ofertou essa nota. E aí, ao ofertar essa nota, o Paulo Marçal estava ali e ele achou muito interessante, e ele aí começou a fazer um discurso nesse sentido do que a Sheila falou, de ofertar a única coisa que talvez ela tivesse. E aí ele fez todo o embasamento em cima disso, e ele puxou do bolso o que ele tinha. Ele disse: tinha um dinheiro aqui que eu não sabia o que fazer. Eu estava finalizando já a missão, né? Não sabia o que fazer, mas por ela ter doado talvez o único dinheiro que ela tinha, esse dinheiro que eu tenho aqui eu vou doar todo para ela. E aí ela recebeu, tipo assim, nossa, muito, né? Eu não sei o valor, mas muito mais do que ela tinha doado. Aquela lei do dar e receber, né? Ela deu com o coração, e a sorte voltou para ela em multiplicado de várias vezes, né? Essa foi uma chave também que ficou daquilo que tu fazer, né? Fazer sem esperar nada em troca, e tu acaba colhendo. E olha a conexão com o que a gente teve ontem também.
a gente falou muito de aquilo que fizer, faça com o coração, faça com a alma aquilo, porque Exatamente. o coração que tinha, né, no valor simbólico para aquela mulher, que para ela assim, era muito importante aquilo que ela estava ofertando ou tudo que ela tinha. Imagina quanto alma tem naquilo. Uhum. E às vezes não é nem o que a gente faz, mas é com quanto amor a gente faz aquilo que a gente faz. Porque às vezes a ajuda, vamos supor, a retribuição deles, não foi pouquinho, perto de tudo que vocês ajudaram eles, enfim. Mas, mas imagina se não equilibra por causa do amor contido naquele gesto. É Mas é que grandioso. não tem. Exato, Ângela, não tinha como não sentir que era de alma toda aquela entrega que eles fizeram para nós. E eu ia falar outra coisa, eu esqueci. Mas Interrompendo. nós fomos com o intuito, sim, de doar tempo, de doar trabalho, de doar. Só que, assim, ó, a troca foi tão grande, Ângelo, foi tão equilibrado que nós voltamos curados de muitas coisas. Uma ressignificação para mim, principalmente, que tinha um contexto de ligação de DNA com a África, foi algo sobrenatural o que aconteceu, porque você acaba ressignificando muitas outras coisas. Então, o ajudar nós fomos ajudados. Então, existiu um equilíbrio imediato na forma da contribuição do trabalho. Pegando o gancho que tu falou antes ali de ajudar crianças, eu lembrei agora. Quando nós chegamos, veio um menino chamado Adão, né? Porque lá o pessoal nos orientou a não entregar dinheiro para eles, entende? Não entregar dinheiro, porque se tu começa a entregar dinheiro, começa a juntar um monte de gente ao redor, né? Se eles verem que tu tá dando algo, se tu vai mexer na bolsa, começa a juntar as crianças e eles querem algo, né? E aí chegou esse menino Adão, ele fez uma câmera fotográfica de barro. E aí quando nós chegamos, ele começou a tirar fotos. Eu até postei uma foto dessas. Ele começou a tirar fotos das pessoas que estavam chegando. E aí o pessoal, nós que chegamos lá, começou a incentivar. Não, alguém se disponibilizou a comprar a câmera dele. Aí ele vendeu a câmera dele, tá? E aí no outro dia ele produziu mais câmera. E dali a pouco outra pessoa comprou a câmera dele. E aí alguém foi lá e começou a treinar eles. Não, se vocês querem, né, ganhar dinheiro, querem fazer algo, vocês têm que fazer algo para vender. E sei que assim, ó, depois de 2, 3 dias, outras crianças já estavam produzindo câmera de barro, já estavam produzindo boneco de barro, já estavam produzindo coração, já estavam produzindo várias coisas para trocar por dinheiro. Então, foi plantado essa semente do empreendedorismo. Se eles fizerem algo, produzirem algo, eles vão fazer dinheiro, né? E não só esperar que alguém vá lá e oferte para eles, que eles produzam que vai haver a troca. Foi muito bacana essa. Era engraçado de ver, porque daí tu saía, eles te rondavam para te vender algo. Um queria vender uma câmera, outro queria vender um boneco, outro queria... E eles são muito inteligentes, eles fizeram um coração e daí eram todos iguais. Aí eles começaram a abordar as pessoas e viram que não tinha saído os coração. Aí o que eles fizeram? Escreviam o nome da pessoa no coração, personalizavam. Eles pediam o teu nome e personalizavam. Não tinha como não comprar. Eles estavam fazendo algo específico para você. Então, foi plantado toda essa semente e eles automaticamente começaram a desenvolver sozinhos. Teve uma outra história do avião, né? Essa foi vendida para minha irmã. O guri fez um avião de barco e aí tinha um outro pessoal que estava na missão lá treinando ele para vender, ensinando, fala do avião, fala isso, fala aquilo. Aí até mandou ele mandar um abraço, um beijo para Mirella, que é a filha da minha irmã, né? E ele fez toda a venda do avião. Aí minha irmã comprou o avião. Aí ele puxou do lado. Tá, mas não adianta você ter o avião e não ter o controle. E aí ele já fez a venda do controle do avião. Primeiro ele vendeu o avião, depois vendeu o controle. Então ficou muito marcado essa questão do empreendedorismo, porque o pessoal que estava lá treinou eles para isso, de vender, de negociar, enfim.
foi uma semente bem bacana plantada lá. Essa semente do servir não tem preço, né? Porque a Não pessoa tem. vai colocar isso no coração e ela vai servir não no sentido de inferioridade, né? No Hum, sentido de tem um talento aqui, descobri que tem um talento, vou servir as pessoas através disso, acontecendo o equilíbrio na igualdade ali. Então, uhum. isso e essas sementes frutificam muito, né? Quando encontram solo fértil no coração das pessoas. Tenho certeza que daqui 5 ou 10 anos a gente não faz ideia as reverberações disso aí. Uhum. Nós acreditamos muito de que essas sementes plantadas vão frutificar muito, Ângelo, porque as crianças estão vindo com outra visão, estão vindo com uma ideia de que é possível sair da realidade que eles viveram e que os pais viveram há 30, 40 anos. Porque a situação lá, no contexto geral, é extremamente crítica. É mais do que a gente pode imaginar, mais do que do que os olhos podem ver. É uma situação muito difícil. Então, o simples fato deles poderem sonhar e saber que eles podem fazer diferente a partir do que os pais ensinaram já é algo incrível. E a gente não consegue reclamar depois de entrar em contato com isso. Não, impossível. Não tem como. Como a gente é reclamão depois que a gente volta para nossa realidade, né? Uhum. Depois que voltei do Peru. E olha que eu não me considero uma pessoa reclamona. A gente voltou e, meu Deus, como é bom morar no Brasil. Quando nós fomos para a Europa, meu Deus do céu, aqui o Brasil está muito atrasado, meu Deus. E quando nós fomos para a África, nossa, o quanto nós estamos à frente. Então é uma questão de perspectiva, né? Da onde que tu olha. Uhum. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, se vocês perceberam isso, porque pela teoria parece que faz muito sentido, pelo que eu percebi, e recebi vários relatos de várias pessoas falando que fez sentido. A sensação é, quando você dedica uma porcentagem, tem até algumas técnicas de 5 a 10% do teu orçamento, daquele de dinheiro que você fatura, e dedica para ajudar crianças ou para a educação, enfim, né, nesses propósitos que a gente tem. Na teoria, isso geraria um engajamento, um propósito profundo que te motivaria e te daria ainda mais energia para você ser uma pessoa melhor e, consequentemente, também usufruir mais bênçãos. E a sensação é, se eu coloco uma parte daquilo que eu recebo no fluxo nesse sentido, parece que a gente ganha muito mais bênçãos depois. Eu não sei explicar, é como se a gente entrasse mais no fluxo. Isso faz Uhum. sentido, talvez, pela percepção de vocês? Muito sentido, porque só pelo fato de estar lá, a questão de network foi muito grande, entende? Eram pessoas com uma mentalidade diferente, conexão espiritual diferente e profissões também, enfim. Então, pelo contato de lá, eu acabei comprando um carro, agora que compro e vendo carro, né? Acabei comprando um carro de um cara que estava lá de São Paulo, enfim, que nessa negociação, digamos assim, eu tirei o custo da viagem no negócio que eu fiz. Eu fui sem intenção de fazer negócio algum, mas com aquilo que tu falou, como tu está no fluxo de doar, de servir, as coisas começam a vir a teu encontro, né? As oportunidades começam a surgir. Então, isso é fato. Outro exemplo que o Pablo lá deu, ele falou que ele foi em 2019 para lá, A primeira a vez. primeira vez. Ele estava ainda, não era tão conhecido, né? E ele falou várias vezes isso, que depois que ele colocou os pés lá, de construir, com o propósito de construir as cidades, enfim, ele não sabe o que aconteceu em 4 anos. A quantidade de dinheiro que ele fez, a quantidade de oportunidade que surgiu depois que ele começou a servir lá. Então, é fato, isso é fato. Quando você doa, você recebe muito mais. Ângelo, a gente teve acessos a coisas que nós não imaginava termos estando aqui no lugar que a gente está. Acesso a pessoas, a conhecimento, a lugares que era muito distante para nós e que aconteceu já lá.
Já nos mesmos dias que nós estávamos lá, já foi desenvolvendo e desenrolando. Então, nós sentimos isso, assim, a questão de saúde, questão de muita coisa acontecendo muito rápido. Foi uma virada de chave de 360 graus. Grandiosa. Dá para sentir essa. Isso parece que fica agitado o coração, né? Vamos fazer o que agora que teve acesso? É verdade. Mas é aquela coisa, né, que a gente comentou. A viagem não estava nos nossos planos, mas estava num plano muito maior. Era algo que estava no nosso destino para agora, porque foi muito rápido, foi uma decisão que nós tivemos que fazer em uma semana, se organizar e ir. Então, só ganhamos, não temos tudo que a gente foi realmente com o coração aberto para vivenciar experiências novas, para aprender, porque o intuito era ensinar, mas a gente aprendeu muito mais com eles, porque eles colocam a nossa fé no chinelo. Ah, sim. Eles colocam a felicidade, a nossa, no chinelo. Eles são o povo mais feliz que eu já conheci em toda a minha vida, assim. Comparado com todos os países da Europa, que nós fomos, Ângelo, no mês passado, eles foi o povo, assim, ó, mais feliz, porque eles não têm nada, mas eles têm tudo. Nós chegava de manhã e já estava com um sorrisão no rosto. Assim, eles agradecem por acordar, agradecem por comer, agradecem pelo copo de água. É algo sobrenatural. A conexão espiritual é muito grande. Isso está muito presente na escola, né? Na escola também, cantar louvores gospel era o que eles sabiam, entende? Eles tinham acesso a isso. Então, era algo que chamou bastante atenção, essa conexão espiritual. Uau. Acho que essa esperança e eles descobriram como encontrar a felicidade dentro, né? Exatamente, de essência. E às vezes a gente transfere essa responsabilidade que é só nossa para ter coisas, né? Eu vou ser feliz quando acontecer isso ou quando eu ter isso. Tanta riqueza de conhecimento mesmo quando a gente percebe essas possibilidades também em nós, e agora a gente pode aprender com eles. E se vocês fossem elencar, assim, a maior ou as maiores viradas de chave, assim, que vocês tiveram lá, de dizer, nossa, eu não tinha percebido isso antes. Olha, a crença, até eu estava lembrando agora, o quanto a crença negativa, né? Crença negativa, o quanto ela nos influencia, nos trava. Eu lembrei de um fato que daí lá está sendo construída a cidade, mas nesse momento que nós estávamos lá, o pessoal se deslocou 2 quilômetros de distância ali, tinha uma outra comunidade lá. E aí com o propósito de furar um poço. Eu não fui, mas depois eu sentei com um cara que foi lá e ele me relatou essa história. Que no momento que estava sendo discursado lá, né, estava fazendo discurso, que ia furar um poço, que ia ter água, que não sei o quê, tinha uma pessoa, morador de lá, que estava com uma garrafinha de água, e a água era verde. Era uma água podre, que eles pegavam em algum lago, enfim, algo nesse sentido. E aí, quando começou o discurso de se falar que iam trazer água para eles, para furar o poço, e se falou mal da água que eles bebiam, porque era uma água podre, mas era só aquilo que eles tinham acesso. Esse cara ficou revoltado. Ele ficou bravo. Quem que pensa que estão para estar falando da nossa água? E disse que ele pegou e abriu a garrafinha de água e tomou toda aquela água, né? Mas aí depois, conforme foi explicando, ele foi entendendo, as pessoas foram dando, né, essa assistência para ele, falando do que se tratava, aí ele começou a virar a chave. Mas para tu ver o quanto a crença estava tão presente que ele não se permitia acreditar que poderia haver uma água melhor que aquela. Ele acreditava que só aquela água ali seria para o resto da vida tomar aquela água. E aí, naquela comunidade lá, muito problema, né, de saúde em função da água. Mas, mesmo assim, eles não conseguiam enxergar que poderiam ter
uma água melhor, né? Então, a crença é algo muito forte lá. Mas que amor. Que virou de chave. Essa questão da felicidade, para mim, foi grandiosa, a maior. Assim, porque me veio muito a questão de eles não têm nada, mas têm tudo. Porque nós aqui, a gente reclama porque chove, porque tem sol, porque está quente, porque está frio. Coisas muito básicas que eles não ousam a reclamar. A temperatura lá é altíssima, eles moram em casas de lata, que a sensação térmica é muito maior, dobra a temperatura, e eles não reclamam, eles dormem no chão, não reclamam, eles não têm roupa e não reclamam, passam sede e não reclamam. Então, nós temos muito que aprender com eles, porque ainda se caímos na reclamação de coisas tão pequenas, do nada, às vezes. Então, essa para mim foi a maior virada de chave que aconteceu. O que mais que aconteceu? Tem vários. A questão deles acreditarem em algo maior, sim, da fé, da esperança que eles têm, de que Deus não abandonou eles, que isso é muito grandioso. Eles exalam isso o tempo todo, falam com convicção do algo maior. Também foi algo que mexeu muito com nós. Falando a questão de governo, lá depois da independência, é o mesmo partido, é democracia, né? Como se fosse democracia, é o mesmo partido faz 38 anos que está lá. Então, tem a oposição, mas a oposição, que nem um cara falou para nós lá, não tem força, não tem armas, não tem dinheiro e não tem a mídia, né? Então, eles não conseguem virar o jogo. Eles não têm esperança de que mude de governo e que algo melhore. O desemprego é extremamente alto e aí a percepção que fica, o quanto e lá é um país extremamente rico, que eu não sabia, eu achava que era pobre. Mas tem riqueza de água, tem riqueza de ouro, de diamante, de petróleo. Então é um país extremamente rico. Porém, não adianta o país ser rico, mas a mentalidade ser pobre. A mentalidade do povo, eles não se permitem ter, não conseguem desenvolver a mentalidade. E as pessoas que estão no poder é só para elas, entende? O acesso à mídia, toda a mídia é corrompida. Algo muito parecido com aqui também, né? Toda a mídia é corrompida, então eles não conseguem desenvolver a mentalidade de chegar a algo diferente, né? Algo melhor. Acho que interessante isso do governo e trazendo para nós assim também, porque o trabalho do rei, na sua essência, é servir ao povo. Tanto que até Jesus trouxe, né, essa informação, trazendo, se você quiser ser o maior, seja aquele que serve. Então, essa é a função de alguém que está na liderança de algo. Não é alguém que está lá para si, mas é alguém que está lá para fazer algo para eles. Está sendo um representante deles. E muitas vezes a gente se coloca, então, ou num lugar de perder a humildade quando a gente está no governo, e então a gente se torna endeusado, e aqui entraria a palavra afastem-se dos deuses e dos endeusados, né, do Bert Hellinger, para que a gente fique na liderança humilde. E ao mesmo tempo, se estamos na posição de liderados, porque isso depende do contexto, na posição de liderado como igual, mas dentro da máquina estou sendo liderado desse momento, mas como igual no ser humano, não inferior, já que somos iguais nessa essência divina que temos. Então, eu gosto de trazer sempre para a gente não ir para nenhum extremo, né? Não para o extremo de se considerar inferior e perder a esperança, e também se a gente for a pessoa que está no governo, não perder a humildade. E entender isso é a mentalidade, né? Como vocês disseram. Trazer isso como mentalidade parece que abre as possibilidades, porque tu começa a pensar diferente, começa a ver coisas onde antes você não via. Se nós conseguíssemos levar isso a mais pessoas lá também, imagina também o impacto. Tem a teoria do centésimo macaco, que eu acho fantástica também, né? Quando 99 macacos tinham um hábito, já contei isso, eu acho, né?
tinha um hábito de molhar a banana na água salgada antes de comer, e numa ilha isolada do restante do mundo. E aí, quando 99 faziam isso, estava beleza. Quando o 100º macaco começou a fazer isso, essa informação ficou tão forte no campo da espécie que todos os macacos daquela espécie do mundo, mesmo sem terem contato, começaram a adquirir o hábito de molhar a banana na água salgada antes de comer. Então, olha que quando trazemos essa informação semântica assim para o campo também, de pensar quantas pessoas a gente tem que fazer virar a chave para de repente a coisa andar de uma maneira autônoma, independente mais de continuar no processo. Uhum. Mas a gente percebe o quanto isso está distante lá, entende? De ter uma grande mudança, é difícil ter uma grande mudança, mas que daqui quantos anos será que veremos que o país se desenvolveu, que o país cresceu? Hoje não consegue ter essa perspectiva. Mas algo que eu lembrei agora também, o poder do network, o poder do relacionamento, foi quando nós fomos almoçar num shopping. E aí veio um garçom, e esse garçom aí nós começamos a pedir, né? Pedir informação, saber como é que era, enfim. E ele tinha uma formação em engenharia da informática. Ele tinha uma boa formação, mas ele falava que não adiantava ter formação boa porque não tinha emprego, né? Então ele estava lá trabalhando de garçom. Então, ele nos contou um pouco como funcionava o país, como funcionava a vida dele, as perspectivas, enfim, que era só se alimentar. Mas uma das coisas que chamou muita atenção, que ele falou, é que cada pessoa que ele conhecia, assim, diferente, entende? Talvez de outra nação, algo nesse sentido, ou que ele percebia, que era uma pessoa que talvez poderia trazer uma oportunidade nova para ele, ele se conectava. Então, ele ficou lá nos dando atenção, conversando, contando, e no final ele pediu o nosso telefone, ele disse, não, vou pegar o telefone de vocês, porque vai que algum dia, né, eu resolvo ir para o Brasil, vai que algum dia surge uma oportunidade de ir para o Brasil, vocês me falam, algo nesse sentido. Então, mesmo com poucas esperanças, ele via que nas pessoas estava a esperança, né? E muitas vezes a gente deixa passar batido que todas as nossas oportunidades estão com as pessoas. E a gente não consegue enxergar muitas vezes que a pessoa que está no nosso lado, a pessoa que a gente se conecta em algum evento, em treinamentos, né? A gente não consegue perceber muitas vezes, não consegue sair da zona de conforto, de ir lá se conectar com aquela pessoa e talvez dali não por interesse. Algo que uma frase ficou bastante marcada, né? Não ser interesseiro, mas ser interessante. E o quanto isso pode virar chaves na nossa vida pelo fato de nós... E foi exatamente isso que aconteceu. E ele se conectou conosco e ele se conectava com outras pessoas porque ele acreditava que em algum momento ia surgir alguma oportunidade na área dele ganhar mais, dele poder prover mais para a família dele. Então, o poder das conexões, do networking, algo que ficou muito presente não só nesse momento, mas em toda a viagem. Tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Só que algo que é muito diferente do Brasil, que acredito que de outros países também, é que eles não têm acesso à saúde, eles não têm acesso à educação. Se eles quiserem, as crianças irem para a escola, eles têm que pagar por isso. Então, se torna muito difícil para quem não tem condições nem de se alimentar, de prover uma educação para os filhos. Não tem nada, não tem saúde, não tem essa questão. É tudo precário. É bem crítico mesmo a situação. A dificuldade deles evoluírem através da educação lá é bem difícil. É bem difícil. Então, esse trabalho que é feito através de outras pessoas indo para lá é que acontece o despertar deles. Se for ver aqui também, né? A gente quase fica vivendo numa bolha, assim, se for ver as pessoas próximas a mim, são pessoas que pensam para frente. As pessoas que se conectam conosco, que vão nos cursos, que vão nos grupos. Mas fora dessa bolha aqui também tem essa... Tem esse Sim, é muito difícil viver na Matrix aqui. De você pensar diferente
E as pessoas de nós voltarmos da viagem e se conectar com o mundo novamente, que pensa totalmente diferente daquilo que a gente pensa, ou do propósito que a gente foi fazer lá. Tem que estar bem, com o emocional bem equilibrado. Alguém Mas, quer fazer Ângelo, algum... se alguém... se alguém quiser fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade aí, aproveitando a oportunidade também de ter essa troca. Desculpa, Sheila, eu te interrompi. Não, mas era sobre isso. Se alguém tem alguma pergunta, é campo. E o que mais vocês deixariam de mensagem, né? Ou mensagem final, não sei, né? Se quiserem complementar, né? Com mais alguma informação. Eu penso que o melhor dinheiro investido, né? Conhecimento é um deles, obviamente, mas acho que viajar não tem nada igual quanto isso traz de riqueza, de experiência para a nossa vida. Ver como o mundo funciona, ver como são os outros lugares. Acho que sempre que for possível, se permita viajar. Não importa se é numa missão humanitária, não importa se é a turismo. Nós começamos a despertar muito para isso nos últimos anos e o quanto isso tem nos enriquecido, o quanto isso tem feito nós crescer, mudar a nossa mente, enfim, conhecer novas culturas, né? Porque a mente expande, né? E ela nunca mais vai voltar ao tamanho original. A partir do momento que você vê com os teus olhos tudo aquilo que você talvez buscou através de outras fontes, livros ou a internet, é muito grandioso. Ele traz uma percepção de vida diferente. Você traz conhecimento para o teu negócio, você traz conhecimento para a tua vida pessoal, tu traz conhecimento para o teu grupo de amigos, e existe essa troca que estamos fazendo aqui com vocês, e estamos fazendo com outras pessoas, e isso agrega muito. Que é o transbordar, né? Que é o falar sobre aquilo que você vivenciou e impactar, talvez, que alguém tenha pego uma fala que foi importante, já é uma forma de transbordo. O transbordar foi algo que ficou muito, muito presente também. Porque não só financeiramente, mas transbordar com conhecimento, com experiência, enfim, o quanto isso vira chaves. A gente acredita que está ajudando outras pessoas, e está, mas o quanto isso nos transforma também. Então, o transbordo foi algo que vem se mantendo muito presente nos últimos tempos, e era algo que eu era extremamente escasso. Essa questão de ajudar outras pessoas financeiramente, ou com doação, algo nesse sentido, eu não me permitia. Eu achava que tinha que segurar só para mim. E isso mudou de uns 3 anos para cá, né? 3, 4 anos que eu comecei a ficar mais aberto para isso. E depois que eu comecei a fazer isso, o quanto eu acabei crescendo, o quanto nós acabamos nos desenvolvendo, o quanto as oportunidades começaram a surgir depois que eu liberei, liberei, depois que eu tirei a escassez, né? Não vou dizer total da minha vida, mas depois que eu tirei a escassez de boa parte da minha vida. Isso aí. Fantástico. Fantástico. Realmente muito precioso esse conselho também. Não à toa, o Alberti viajou o mundo antes de poder trabalhar com o seu próprio método também, né? Ter criado isso que nos ajudou tanto hoje, né? Que é a constelação. Talvez cada viagem ele tenha investido para trazer algo para o coração dele, enfim, depois poder transbordar tudo isso. Então é um investimento com certeza que nos torna maiores com o propósito de depois transbordar e servir. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado, Cláudia, por terem Obrigado a você. E compartilhado. Nós que agradecemos. Imagina. E as portas sempre estão abertas quando quiserem voltar. E temos que marcar também mais junções também com a galera para ter essa troca de experiência.
Com certeza é um grupo de grande transbordo, de troca, de networking, de pensamentos similares, e cada vez mais a gente necessita dessa troca para conseguir expandir cada vez mais, né? Senão você volta para o teu mundinho, acaba conectando com as mesmas pessoas, e quando você se dá conta, você está vivendo de novo tudo aquilo que você já vivia. O poder que o ambiente tem, né? Bem rapidinho, o poder que o ambiente tem é absurdo, é absurdo, absurdo. A gente estava num ambiente lá extremamente, o lugar pobre, mas um ambiente rico de pessoas, um ambiente rico de conhecimento, um ambiente rico de informações. E a tua cabeça lá fica, meu Deus do céu, tu começa a ver oportunidades, tu começa a pensar coisas, tu começa a ouvir as pessoas contar algo que tu não imaginava, que tu não sabia, e tu vê o quanto isso é poderoso. E quando a gente volta para a nossa rotina, o quanto o quanto o ambiente nos puxa, o quanto é difícil tu sair. E esse era o nosso medo lá, né? A gente volta, acaba sendo consumido pela rotina e acaba deixando esses pensamentos, essas ideias que nós tivemos um pouco de lado. Então, o ambiente tem uma força muito, muito, muito grande sobre nós, muito grande mesmo. Então, uma dica é, né, cuidar do ambiente que vocês frequentam, que vocês vivem, que vocês convivem, que não adianta você sair, fazer um curso, sair, fazer um treinamento, sair, fazer uma viagem, continuar convivendo com as mesmas pessoas que possuem uma mentalidade limitada. Você logo estará sendo puxado de novo, logo estará desistindo dos sonhos, logo estará desistindo das ideias novamente. Então, força que o ambiente tem é gigante. Isso aí. Fantástico, fantástico. Muito obrigado mais uma vez. E realmente muito, então, super importante. Se a gente entende de fato isso, coloca em prática, isso tem muito poder. Obrigado a Isso aí. todos Valeu, Ângelo. Obrigado. e até a próxima. Até a próxima.